Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre cistos renais, algo tão comum e ao mesmo tempo deixa muita gente preocupada, porque tem sido cada vez mais diagnosticado. Nos dias atuais fazemos mais exames de imagem, fazemos mais exames de check-up, não necessariamente por alguma queixa, mas simplesmente por questão de cuidado com a saúde. Então esses cistos eles têm sido cada vez mais diagnosticados e a gente vê muito paciente vindo para o consultório muito preocupada, por quê? Porque a gente acaba pensando será que esse cisto vai crescer? Será que esse cisto é um tumor? Será que é maligno? É um câncer? Será que esse é o motivo da minha dor nas costas? Será que vou ter alguma consequência? Será que eu preciso operar? Essas dúvidas eu quero responder para você. Então, primeiramente, sabe que esse cisto ele é comum na população e com o avançar da idade ele acaba sendo cada vez mais comum. Cistos podem estar nos rins, podem estar no fígado, no pâncreas. Cistos podem acontecer em vários lugares, mas os cistos renais, dependendo da idade que ele se apresenta, ele pode ter alguma causa definida ou até mesmo sem uma causa definida. Mas dependendo da idade que ele se manifesta, ele pode inclusive ser uma causa genética. Tem pessoas que têm questões familiares, questões hereditárias, que desenvolvem cistos renais. Outras condições, como por exemplo pressão alta, alguma batida no rim, algum procedimento que fez no rim, como por exemplo a litotripsia extracorpórea para bater pedra nos rins, infecções, tudo isso são fatores de risco para desenvolver um cisto renal. De forma geral, os cistos eles são descobertos quando são muito pequenos. E esses tipos de cistos eles não costumam causar nenhum tipo de dor. Agora, dependendo da localização dele, ele pode sim causar algum tipo de comprometimento para o rim, mas isso não é a regra, isso na verdade é exceção. Poucos casos o cisto vai causar algum tipo de transtorno no rim. Então é importante você saber que o cisto ele é diferente de um tumor. Tumor é algo sólido, é como se fosse, por exemplo, uma maçã. Dentro dele tem conteúdo sólido. Já o cisto não. O cisto ele é como se fosse uma bolha que dentro tem água, algum conteúdo líquido. Não necessariamente água, pode ser hemorrágico, enfim. Mas é algo que tem um líquido dentro. Ele não é sólido. E esse cisto ele tem uma classificação específica. Mas o que eu procuro no exame de imagem é saber se esse cisto é apenas uma bolha de água, um cisto simples, que é super comum, ou se é um cisto complexo. O cisto complexo ele tem algumas alterações dentro dele, não apenas água. Ele tem paredes internas, ou seja, ele tem septações, ou ele pode ter calcificações nas suas paredes, ou as paredes são um pouquinho mais espessas, ou seja, são algumas características desse cisto que me fazem ter que avaliar ele de forma mais completa com um exame melhor, como por exemplo, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética. Então, o tratamento de um cisto, ele vai depender dessa classificação. Cistos simples, aquele cisto que é apenas uma bolha de água, normalmente eu não costumo fazer nada, a gente apenas acompanha para ver se ele não cresce muito, mas o crescimento é muito lento e mais os primeiros 2 anos. Depois ele não costuma crescer tanto. A indicação de se operar um cisto simples é quando ele passa de 10 centímetros ou quando ele causa alguma obstrução no rim, algum comprometimento renal, que como eu falei é algo muito raro. Já os cistos complexos vai depender da classificação que ele tem. Ele pode ter uma classificação 2, uma classificação 3 ou classificação 4. E dependendo da classificação, aí sim pode ser interessante tirar esse cisto e analisar para entender do que ele é feito. Em alguns casos desses cistos complexos, de acordo com o grau que ele pode ser sim um câncer, alguma coisa maligna, que costuma ser de baixo grau. O tratamento nesses casos é apenas a retirada desse cisto. O tratamento cirúrgico acaba sendo o suficiente para curar o paciente. Espero ter respondido algumas dúvidas que você possa ter. E se quiser comentar algo, escreva aqui ou mande um direct, eu estou à disposição. Até o próximo vídeo.